Olá, sou Ariovaldo Gislotti e esse é o meu canal Compreendendo a Palavra de Deus. Esse canal tem o propósito de pregar a Palavra de Deus, ensinando como vivê-la melhor e preparar a nós e a nossa família para o reino de Deus. Ajude-me a espalhar o Evangelho, se inscrevendo no canal e indicando a seus familiares e amigos. Toda semana haverá uma nova postagem com diferentes assuntos, sermões, estudos bíblicos, entrevistas com diferentes profissionais cristãos, abordando diversos assuntos de interesse da família. Claro, sempre apoiado nas Sagradas Escrituras. Vamos ao assunto de hoje. Quero cumprimentar a todos vós com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. No meu último vídeo, falei o resumo da história do mundo e o grande acontecimento final, que é a volta de Jesus. Nesse vídeo, quero apresentar a vocês mais algumas profecias que confirmam que Jesus está bem próximo de sua volta. Certa ocasião, os discípulos de Jesus também se interessaram sobre esse assunto e foram diretamente a ele e fizeram a seguinte pergunta, que está registrado em Mateus capítulo 24, verso 3. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos e em particular lhe pediram: dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Jesus não deixou os seus discípulos sem resposta, nem tampouco quer deixar a nós na ignorância, e foi tratando de passar detalhes desse assunto. Ele foi passando acontecimentos que iriam se sucedendo ao longo da história, até chegar aos nossos dias. O primeiro, lemos em Lucas capítulo 21, verso 20 a 24. Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima à sua devastação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Os que se encontrarem dentro da cidade retiram-se, e os que estiverem nos campos não entrem nela. Porque esses dias são de vingança, para se cumprir tudo que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão a fio de espada, e serão levados cativos para todas as nações, até que os tempos dos gentios se completem. Jerusalém será pisada por eles. Jesus aqui está se referindo à destruição de Jerusalém, que ocorreu no ano 70. A história narra que no ano 66, Caio Sérgio Galo, general romano, marchou contra Jerusalém com o objetivo de tomar a cidade dos judeus. Mas após sofrer muitas perdas em sua retaguarda e na sua linha de suprimentos, ele decidiu recuar. Nessa ocasião, muitos judeus que haviam aceitado o cristianismo se lembraram da advertência que Jesus fez. Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima à sua destruição, como lemos há pouco. Então, se aproveitando da retirada do exército inimigo, fugiram da cidade, como se saíssem de um navio prestes a se submergir. 3 anos e meio mais tarde, agora no ano 70, durante o governo do imperador romano Vespasiano, Jerusalém, dessa feita, foi tomada pelas forças do comandante romano Tito, e completamente destruída. Inclusive o magnífico templo, que era o orgulho dos judeus, que Jesus predissera em outra ocasião a sua destruição, que está registrada em Mateus capítulo 24, verso 1 e 2. Vou ler aqui para vós. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os discípulos.
para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vede tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Morreram cerca de 1.100.000 judeus, mas nenhum cristão, até onde se sabe, se perdeu a sua vida, pois ouviram a advertência de Jesus e saíram da cidade, como lemos agora há pouco. Qual é o acontecimento mencionado em seguida? Está registrado lá em Mateus capítulo 24, verso 21. Diz assim: Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e nem haverá jamais. É a grande perseguição aos cristãos. A destruição de Jerusalém se seguiu à perseguição dos primeiros cristãos sobre os imperadores pagãos durante os 3 primeiros séculos, começando com Diocleciano em 303 e seguindo aos longos dos anos da supremacia papal até a metade do 18º século. Nesse período de tempo, os cristãos que não negavam a fé eram lançados às feras no Coliseu, para a diversão dos demais. Durante a Idade Média, muitos foram duramente perseguidos por causa da fé. Eram lançados em calabouços úmidos e frios, sem ventilação, até ficarem doentes e morrerem sem misericórdia. Outros eram queimados vivos em praça pública, como exemplo para outras a não se atreverem a seguir a sua fé. E que outros acontecimentos ocorreriam logo após? Nós encontramos isso em Mateus 24, verso 29. Diz assim: Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então, o primeiro acontecimento que vem em seguida aqui, que é mencionado, é o escurecimento do sol. Isso se deu no dia 19 de maio de 1780. Foi um dia notavelmente escuro. Todos acreditavam que havia chegado o dia do juízo. Conta-se que nesse dia os pássaros entoavam as suas canções noturnas e em seguida silenciavam. As aves domésticas buscavam os seus poleiros, o gado à estrebaria. Nas casas acendiam-se as luzes. O escurecimento começou por volta das 10 horas da manhã e durou até a meia-noite. Diz Herschel, o grande astrônomo inglês, abre aspas, vou ler aqui: O dia escuro da América do Norte foi um dos mais extraordinários fenômenos da natureza, que sempre será lido com interesse, mas a ciência é incapaz de explicar. Fecha aspas. Também diz que nesse dia o escurecimento não foi resultado de um eclipse. É fácil estabelecer a posição que, respectivamente, ocuparam nessa ocasião o Sol, a Lua e a Terra. O eclipse do Sol só é possível mediante a interposição da Lua entre o Sol e a Terra. Nesse dia, a posição da Lua em relação à Terra era justamente oposta ao do Sol, o que tornava absolutamente impossível um eclipse desse astro. Além disso, um eclipse não teria duração de tantas horas, como foi a escuridão daquele dia. Em seguida, vinha o escurecimento da Lua, que se deu também no dia 19 de maio de 1780. A escuridão, à noite, após o dia, foi tão sobrenatural como o dia que lhe antecedeu, pois que, conforme declara o Dr. Adams, a lua fora cheia da noite anterior. Uma folha de papel branco, segurada a poucos centímetros dos olhos, era tão invisível como o mais negro veludo. Em seguida, vem o terceiro acontecimento mencionado aqui na profecia, que é a queda das estrelas. Isso se deu no dia 13 de novembro de 1833. Escrevendo sobre esse memorável acontecimento, o afamado astrônomo e meteorologista professor Denis Osmedit, da Universidade de Yale, disse, vou ler aqui, abre aspas:
os que tiveram a felicidade de testemunhar a exibição das estrelas cadentes na madrugada de 13 de novembro de 1833, viram provavelmente a maior demonstração de fogos celestes que já houve desde a criação do mundo, ou pelo menos nos anais compreendidos nas páginas da história. A extensão da chuva foi tal que cobriu parte considerável da superfície terrestre, desde o centro do Atlântico a leste até ao Pacífico a oeste, e desde a costa da América do Sul até as longínquas regiões das possessões britânicas do norte. O espetáculo foi visível, apresentando por toda a parte quase o mesmo aspecto. Fecha as aspas. E como é chamado o período que se segue? Vamos agora lá em 2 Timóteo capítulo 3, verso 1. Diz assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Exatamente. Estamos vivendo os últimos dias da história desse velho mundo. Mas a Bíblia também nos diz o que haveria nos últimos dias. Continuando aqui a leitura de 2 Timóteo capítulo 3, agora no verso 2 ao verso 5, diz assim: pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também desses. E não é isso que nós estamos vendo nos nossos dias? Poderia comentar cada qualidade que é mencionada aqui nesses versos, mas por uma questão de tempo, vou falar apenas de uma. Desobediente aos pais. Se você é da minha geração, ou um pouco mais de idade do que eu, há de concordar comigo que quando éramos crianças, entendíamos só por um olhar o que os nossos pais queriam de nós. E nem ousávamos pensar em desobedecer uma ordem deles. Tratávamos os mais idosos com respeito e educação. Infelizmente, não é isso que vemos acontecer com as crianças e os jovens de hoje. Parece que os valores se inverteram. São eles que nos dão a ordem. Não acertou a profecia? Em seguida, vamos ler aqui outra detalhes da profecia para os últimos dias, que está lá relatado em 2 São Pedro, capítulo 3, verso 3 e 4. Diz assim: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus próprios escárnios, andando às suas próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa de sua vinda? Porque desde que os nossos pais dormiram, todas as coisas permaneceram como desde o princípio da criação. Escarnecedores é o mesmo que zombadores. Ah, quantas vezes já presenciei pessoas zombando de cristãos, zombando das Sagradas Escrituras. Já ouvi as seguintes frases: papel aceita tudo. O mundo acaba para quem morre. É isso mesmo. Não aceitam o que os cristãos levam a ele com tanto amor. Se recusam a ouvir a mensagem de salvação. Sabe por quê? É como lemos agora há pouco em 2 Timóteo capítulo 3, verso 4. São mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Quando são convidados para uma igreja ou uma reunião de oração e louvor, dizem eles: não tenho tempo, já tenho um compromisso, etc, etc, etc. Mas se são convidados para uma festa, estão prontos a qualquer hora. Que triste. Vou ler agora para vocês em Mateus capítulo 24, versos 5 a 8. Mateus 24, versos 5 a 8, nos diz assim: porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo,
e enganarão a muitos. Certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém isto é o princípio das dores. Mas essas coisas sempre existiram, não é mesmo? Sim, sempre existiram, mas não com a intensidade que estão acontecendo hoje. Isso realmente é sinal dos últimos dias. O outro acontecimento está relatado lá em Tiago, capítulo 5, verso 3 e 4. Tiago, capítulo 5, verso 3 e 4. Diz assim: o vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens. A sua ferrugem há de ser por testemunha contra vós mesmo, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouro acumulastes para nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, e que por vós foi retido como fraude, está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Em nossos dias, os ricos estão cada vez mais ricos, e os pobres cada vez mais pobres. A corrupção e a ganância dos ricos é cada vez maior. Estão acumulando riquezas para sua própria destruição. Tudo isso não é realidade em nossos dias? Sim, verdadeiramente estamos nos últimos dias desse mundo, e Jesus breve virá. Mas ainda tem um último grande sinal que ainda não se cumpriu, que está relatado no livro de Mateus, capítulo 24, verso 14. Diz assim: e será pregado o evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Só falta isso: pregar o evangelho em todo o mundo, a todas as nações. Quando isso acontecer, Jesus volta. Não pense você que falta muito, porque a mensagem de salvação está presente praticamente em todos os países, mesmo naqueles países tradicionalmente não cristãos, como os países muçulmanos, hinduísmo, judaísmo, budista e etc. Por isso, também resolvi ter esse canal, para ser mais um veículo de pregação do Evangelho. Tenho a sincera esperança que alguém que não tomou a sua decisão o faça ao ver um dos meus vídeos. E é por isso que em toda abertura eu repito para as pessoas me ajudarem se inscrevendo nesse canal e levando ao conhecimento de seus parentes e amigos, pedindo que eles se inscrevam também. Quanto mais pessoas ouvirem a mensagem, mais próxima estará a volta de Jesus. Meu caro ouvinte, está evidente pelas profecias que Jesus está às portas. Não quer você entregar o seu coração ao Senhor? Vamos ler agora em Amós capítulo 4, verso 12. Porquanto assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Então vamos nos preparar. Lembre-se do aviso que Jesus deu às pessoas na cidade de Jerusalém, conforme falamos no início. Aqueles que atenderam salvaram suas vidas. Esse aviso Jesus dá para nós também em nossos dias. Aqueles que ouvirem serão salvos. Não deixe passar esta oportunidade, porque você não sabe o dia de amanhã. Nem tampouco sabemos se estaremos vivos no amanhã, e assim perder a salvação. Então, nos preparemos e ouvimos as advertências de Jesus. Que Deus possa abençoar a todos nós. O meu desejo é oração. Amém. Se você gostou desse vídeo, coloque um like, ative as notificações e você será avisado quando houver uma nova postagem. Deixe o seu comentário ou quando quiser maiores informações, poste lá também. Vou ter o maior prazer de responder a todos. Que Deus o abençoe e até a próxima.